Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem? Meu nome é Leandro Galvão e esse é mais um episódio do Acupuntura Sem Frescura. E a proposta da nossa videoaula de hoje ela é um pouquinho diferente. Eu mudei a configuração da nossa transmissão, vocês vão ver que eu vou estar aparecendo bem pequenininho aqui no cantinho e os slides vão estar passando na tela de vocês para vocês acompanharem a aula. A proposta é treinar e entender uma plataforma nova para transmissão online para a gente tentar fazer um conteúdo diferenciado para vocês. Bom, qual que é a proposta desse vídeo? Nós estamos passando por uma fase difícil, essa pandemia aí pelo coronavírus, existem as orientações da Organização Mundial de Saúde, né, para o pessoal ficar dentro de casa, não sair, não se expor, proteger os idosos e o Acupuntura Sem Frescura vai tentar colaborar nesse momento, subindo algumas videoaulas, para que você permaneça na sua casa e acompanhando o nosso trabalho com o objetivo de fornecer o melhor conteúdo voltado para a medicina chinesa clássica. Então, já que você vai ficar em quarentena, fique em quarentena sem frescura, aprendendo um pouquinho sobre medicina chinesa. E na aula de hoje, nós falaremos sobre a integração da acupuntura mais a fitoterapia chinesa. E pontualmente discutiremos como a acupuntura e a fito juntas podem ser utilizadas para ampliar o efeito terapêutico, principalmente em relação ao nosso sistema imunológico. Como combinar os dois recursos para aumentar a imunidade, para deixar a nossa superfície mais fortalecida e impedir a contração desse monte de porcaria no ambiente. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu só tentar passar os slides aqui. Estou tendo uma dificuldade porque essa plataforma é nova. Pronto. Então, como eu disse anteriormente, a proposta é falar a respeito da integração da fitoterapia chinesa, acupuntura e moxa bustão. Só para a gente ter uma ideia, esse processo de integrar os recursos, ele já é previsto há muito tempo. No que diz respeito ao ensino tradicional, construído em cima dos clássicos, eu vou utilizar uma referência de uma autoridade médica que eu gosto bastante, que é o Sun Simião, considerado aí o rei da medicina. Sun Simião, em uma das suas obras importantíssimas, Beijing, Qijing Yao Fan, meu chinês é péssimo, mas a tradução é prescrições básicas para uso de emergência que valem 1000 peças de ouro. É uma literatura atribuída a Sun Simião, ela é construída em cima de 30 volumes, e o volume número 29 dessa obra, ele traz uma informação importantíssima. Ele define que, quando uma decocção de ervas ataca o interior e a acupuntura e moxa bustão ataca o exterior do corpo, a doença não tem como fugir. Então, o que o médico quer trazer para a gente? A partir do momento que você combina recursos de medicina externa, acupuntura, moxa, com medicina interna, dietoterapia e farmacoterapia chinesa, você amplia o efeito terapêutico e você cerca a doença de todas as formas. Ou seja, não tem como Xie-Qi, não tem como patógeno escapar desse processo. Tudo bem? Então, considerando que nós dominamos parte dos dois recursos, a gente vai tentar combinar os dois e extrair o melhor resultado terapêutico possível. Além de Sun Simião, existem outras autoridades médicas que exploram essas combinações. Por exemplo, Zhang Zongjin, em sua obra, que é o Shan Han Zabilun, Tratado do Frio Perverso, existem várias cláusulas onde o médico ele combina a prescrição de fitoterapia e acupuntura com o objetivo de amplificar o efeito terapêutico. Por exemplo, a cláusula número 24, que fala a respeito da doença do Taiyan, que é o primeiro estágio da doença, o mais superficial, que está relacionado à contração do fator patogênico, ele define que na doença de Taiyan, inicialmente tratada com Gui de Tan é uma decocção feita com o ramo de canela. A canela é uma erva que tem uma propriedade picante, então ela tem uma ação diaforética, ele elimina o fator patogênico pela superfície. Então, se tem uma doença externa, fase Taiyan, Shan Han Lun ele orienta a administração de Gui de Tan. Porém, se o paciente não tem uma boa resposta
a administração do Gui de Tan, você pode combinar a farmacoterapia chinesa, pode utilizar a fórmula, combinado com os recursos da acupuntura, por exemplo. Ele orienta que antes da administração do decocto, primeiro deve ser agulhado o ponto Fen Shi, o ponto VB20, considerado a lagoa do vento, né? Um ponto especializado em limpa-vento da cintura para cima, com o Fen Fu, VG16, um ponto localizado aqui na região do forame occipital, que também é especializado em eliminar o vento externo. Ou seja, você está utilizando uma formulação que vai contrair a superfície, vai induzir uma diaforese e eliminar o patógeno por cima, pelos poros, combinado com pontos de acupuntura que são especializados em eliminar o vento pela superfície corporal, contrair a superfície para dispersar o patógeno por cima. Então, quando você combina os dois recursos, você tem um melhor resultado. Então, isso já é explorado há muito tempo. E a gente vai utilizar essa premissa para construir a nossa aula. Como nós estamos em uma época de pandemia, nada mais importante do que fortalecer o nosso sistema imunológico. E para fortalecer a superfície, aumentar a imunidade e impedir a contração do perverso, eu vou explorar uma fórmula clássica chamada Yuping Fong San. O Acupuntura Sem Frescura, há alguns meses atrás, publicou a respeito dessa fórmula, exploramos o mecanismo de ação. Então, se você acessar o nosso Facebook, o nosso Instagram, tem uma publicação dedicada a ela, explorando a característica de cada erva e a forma como elas atuam no nosso corpo. Bom, mas vamos lá. Yuping Fong San, tradução, pó da tela de jade, é uma fórmula que foi construída por uma autoridade médica chamada Zhu Danxi. Ela está registrada em uma obra chamada Danxi Xinfa. E essa formulação ela é constituída das seguintes matérias médicas. Nós temos o Huan Qi, que é o astragalus, daqui a pouco eu vou explorar o mecanismo de ação dele e as características. Pai Ju e Fong Fen, uma matéria médica que elimina o vento pela superfície. Vamos entender a proposta desse processo. O Huan Qi, que é o astragalus, dentro dessa formulação, ele vem com uma proposta interessantíssima. Antes de mais nada, vale a pena ser lembrado que as fórmulas magistrais ou as fórmulas clássicas chinesas, elas atendem a uma hierarquia que deve ser respeitada. Você tem a erva imperador, que normalmente é a erva que dá nome à sua formulação e é responsável pelo efeito principal. Além disso, você tem o ministro, que auxilia o imperador no exercício de suas funções ou no exercício do seu efeito, ou seja, o ministro ele vai potencializar a ação da erva imperador, vai auxiliar nas suas funções. E existem também as ervas assistentes, que vêm com o objetivo de dar uma ajudada, uma equilibrada, uma ajustada, uma potencializada no efeito. No caso do Yuping Fong San, o Huan Qi, o astragalus, ele é considerado a erva imperador dessa fórmula, porque ele é responsável pelo efeito principal. E para quem conhece o astragalus, sabe que essa erva tem um efeito importante sobre o nosso sistema imunológico. É considerado até um imunomodulador. Mas, na medicina chinesa clássica, as ervas elas são classificadas por sabor, natureza e o tropismo por canal. Se a gente explora essas características, a gente consegue entender o efeito da matéria médica. Por que o Huan Qi ele cai muito bem dentro dessa formulação? O astragalus é uma matéria médica que tem um sabor doce. E na medicina chinesa, na farmacoterapia chinesa, tudo que apresenta um sabor doce tem um potencial de tonificação. Ou seja, o astragalus ele é um tônico, e ele é um tônico potente. E a natureza, o Qi, a temperatura do astragalus remete a uma natureza morna. Ou seja, é uma erva de sabor doce que tem uma temperatura morna, ou seja, tem o potencial de aquecer o corpo, de tonificar o Qi, de tonificar os aspectos Yang. E além disso, no que diz respeito às associações e tropismo por sistema de canais, o Huan Qi ele tem um tropismo, uma associação direta com o canal do pulmão e com o canal do baço. Aí, para entender o mecanismo de ação, a gente tem que considerar todas essas características. Se é um tônico que aquece o corpo e entra no canal de pulmão e baço não são os órgãos que governam o Qi?
Ou seja, o astragalus é um potente tônico do Ti. Ele vai melhorar a capacidade de transformação do baço, para absorção direta do Ti dos alimentos, vai fortalecer o Ti do pulmão, para melhorar a transformação e absorção do Ti do ar. Ou seja, vai tonificar o Ti e vai tonificar os aspectos yang do corpo. E se o astragalus tem uma relação com o baço, a gente sempre tem que lembrar que o baço ele é considerado a raiz do pó celestial. Ou seja, a partir do momento que eu estou oferecendo estímulo para baço, para estômago, estou fortalecendo esses órgãos, eu estou dando um suporte para o Ti correto, para aquela manifestação que é funcional, fisiológica e defensiva, a expressão fisiológica do nosso Ti. E no que diz respeito ao conceito de imunidade, o Ti correto, ele se aproxima muito ao conceito de sistema imunológico. Então, o astragalus, por ter essa influência no pó celestial, por fortalecer o correto, ele vai dar um upgrade no nosso sistema imunológico. E, além disso, ele tem uma relação direta com o pulmão. Se tem uma relação direta com o pulmão, tem relação com pele, superfícies, poros, e dentro dos atributos do Ti, o pulmão tem uma relação direta com o Ti defensivo. Aquela manifestação do Ti que é responsável por circular fora dos sistemas de canais e promover o fechamento e abertura dos nossos poros, sendo este a primeira linha de defesa contra a agressão externa. Ou seja, o astragalus vai fortalecer a nossa superfície e vai ajudar a impedir aí a contração dos perversos. Tudo bem? Vai deixar sua pele mais forte, o seu Ti defensivo consolidado, certo? Se a gente for pensar no nosso objetivo da aula, que é combinar acupuntura e fitoterapia, existem grupos específicos de ponto que apresentam características semelhantes a essa ação do astragalus. E esses pontos eles podem ser combinados com o objetivo de melhorar a resposta ao tratamento. Por exemplo, o ponto E36, principalmente com a aplicação de moxa-bustão, é um ponto que fortalece o Ti do corpo. E36 ele é ponto mar do canal Yang-Min, o canal que concentra a maior quantidade de substratos, o maior volume de Ti de sangue. A aplicação de moxa-bustão e E36 vai fortalecer o Ti, vai fortalecer o sangue do corpo e vai ter uma resposta positiva sobre o sistema imunológico. Então eu posso utilizar, por exemplo, 9 cones de moxa em E36, ou aquecer o ponto E36 até obter o Jolgan, que é a sensação de moxa-bustão, aquele calor que concentra, espalha, penetra. É o famoso DT da moxa. Então, se eu sensibilizar a E36 com a aplicação de moxa-bustão, eu também estou fortalecendo o sistema imunológico. Então, é uma associação importante. Além disso, E36 ele é ponto de influência do abdômen. Para ser mais exato, E36 ele tem uma ação direta sobre o aquecedor central, onde o baço e o estômago estão encolerados. Ou seja, ele vai direcionar o fluxo de Ti para o baço e para o estômago. E se direciona o fluxo para essas estruturas, eu melhoro a transformação e a absorção do Ti dos alimentos. Olha que associação interessantíssima. Então, o E36, dentro desse contexto, ele pode ser combinado para dar uma potencializada na ação do astragalus. Outro ponto que vale a pena a gente abordar e pode ser associado nesse processo é o ponto pulmão 9. Pulmão 9, ele apresenta vários atributos importantes. Por exemplo, ele é ponto fonte do pulmão, ele é ponto Yuen. E se ele é ponto Yuen, ele fortalece o Ti original e regula as funções primárias do pulmão. Pulmão está relacionado à superfície, absorção do Ti do ar, tem uma relação com o Ti defensivo. Então, a aplicação de moxa-bustão e pulmão 9 é essencial para o fortalecimento do Ti do pulmão, para o fortalecimento da superfície e também para o upgrade no sistema imunológico. Então, o nosso raciocínio clínico é combinando esses grupos para ir ampliando o nosso efeito. Além disso, P9, dentro dos 5 movimentos, ele é ponto terra de metal, é ponto de tonificação do pulmão nos 5 movimentos. E36, ele é terra de terra. Se ele é terra de terra, ele melhora todas as transformações do corpo, certo? Então, uma combinação importantíssima. E para fechar esse processo, outra sugestão que eu dou para vocês é a utilização do ponto B13.
B13 ele pertence a uma categoria de pontos chamada pontos Beiju, ou pontos de assentimento. O ponto Beiju, ponto de assentimento, ele tem uma ação muito parecida com o ponto fonte, só que localizado nas costas. O Beiju ele também tem uma influência sobre a atividade do órgão, sobre o Qi original, então é um ponto importantíssimo para regular a função. E existe uma combinação clássica, que está até prevista dentro de uma literatura importante, que é o Zhenzhou da Shan, que orienta a combinação, por exemplo, do ponto Beiju com o ponto fonte para regular as funções do órgão. Então tem coerência, por exemplo, eu combinar B13 com o ponto B9, com o ponto pulmão 9. Tudo bem? Para fortalecer aí o nosso sistema imunológico. Então fica a primeira dica. Combinar o astragalos com E36, P9 e B13. Percebe que os pontos apresentam uma característica muito semelhante à matéria médica? Então eu estou juntando os recursos, atacando o corpo por cima, com medicina externa, e atacando o corpo do interior por exterior com a medicina interna. A próxima matéria médica que faz parte dessa formulação, Yu Ping Fong Feng San, é o Paiju. Meu chinês é péssimo, tá? Vocês podem me criticar, podem me xingar aí, mas um dia eu chego lá e aprendo chinês para fazer a pronúncia aí da forma correta. Bom, Paiju. Enquanto o astragalos ele é considerado a erva imperador, Paiju é o ministro que vai auxiliar o imperador no seu exercício. O Paiju, ele é essa matéria médica que está aparecendo aí. Em termos de sabor, o Paiju ele tem um sabor doce, amargo, ele tem uma natureza quente e uma associação direta com o baço e com o estômago. Então vamos entender o mecanismo de ação dessa matéria médica. Se é doce, nós já discutimos. Tudo que é doce na medicina chinesa tem o potencial de tonificação. Se ele tem uma natureza quente, é óbvio. Se tem o Qi quente, vai aquecer o corpo. Ou seja, doce é um tônico. Quente vai tonificar qual aspecto do nosso corpo? É um importante tônico de Yang. E se ele entra no baço e no estômago, o Paiju ele vai atuar como importante tônico de Yang de baço. Vai aquecer o baço e vai melhorar a transformação do Qi dos alimentos. Vai dar uma suportada no Qi do baço e resgatar as suas funções, aquecer o baço, certo? E se aquece o baço, é óbvio, eu estou dando um suporte para o Qi correto. Esse lance de fortalecer baço, estômago, sustentar o correto, esse mecanismo, essa ação, ela é muito explorada em um clássico chamado Pi Wei Lun, uma obra atribuída a uma autoridade médica chamada Li Dongyuan. Segundo Li Dongyuan, quando você oferece estímulo para o baço e para o estômago, você consegue tratar qualquer condição clínica. Por quê? Você está fortalecendo o Qi do corpo, certo? Então o Paiju ele entra com essa proposta de fortalecer o Yang do baço, de melhorar a qualidade do nosso Qi, por consequência fortalece o nosso sistema imunológico. E tem mais. Se você reparar nas características em termos de sabor, o Paiju ele tem um sabor amargo. E tudo que é amargo na medicina chinesa tem a propriedade de secar as coisas. Para quem estudou medicina chinesa clássica, sabe que o baço, de todos os órgãos do nosso corpo, o baço ele é o órgão mais seco. Ele detesta a umidade. Ele não consegue executar a sua função na presença de umidade. E considerando que o Paiju tem um sabor amargo, além de tonificar o baço, devido àquelas propriedades que nós já discutimos, o fato dele ser amargo, ele vai desencharcar o baço, vai tirar aquela umidade residual que está impedindo, né, que ele exercite as suas funções. E além de atuar sobre essa umidade que está encharcando o baço, ele vai ter um impacto também sobre a umidade que está grudada nas nossas carnes, produzindo aquela sensação de peso, aquele desconforto. E para quem está acompanhando as publicações, o Efraim ele divulgou um vídeo importante, a Ebramec está colocando bastante material, e tem um artigo rolando aí do professor Froehoff, onde ele associa essa relação de fator externo com a presença de vento, calor e umidade, né? Associa a relação do coronavírus com esses fatores externos. Então, se ele aquece o corpo e seca a umidade, pode ser utilizado, por exemplo, para eliminação de vento, frio e umidade
E eu quase me enrolei agora, estou parecendo o seu Creyson falando. Beleza até aqui? Se a gente for pensar em pontos para fazer uma associação direta, E36 é um ponto que pode ser combinado dentro desse processo. Por quê? O mecanismo nós já discutimos. Ele vai fortalecer o tiro-corpo, vai oferecer estímulo para baixo estômago. Combinado com o Paiju, esse efeito é amplificado. VC12 pode ser combinado dentro desse processo. VC12 ele pertence a uma categoria chamada pontos mu. E VC12 ele é considerado o ponto mu do estômago. Então, o ponto de alarme, um ponto onde eu tenho alta concentração de Ti, vai melhorar as funções do estômago, melhorar aquele preparo do Ti dos alimentos para que o baço posteriormente transforme. Existem algumas associações onde você considera alguns elementos, até da própria fisiologia ocidental. Existem trabalhos que mostram que VC12, quando estimulado, ele aumenta a produção de fator intrínseco, então melhora a absorção de vitamina B12 e folato lá no estômago, é óbvio, vai fortalecer o sistema imunológico. Então posso aplicar moxa em E36, cones de moxa em VC12, uma combinação importantíssima aí para fortalecer o nosso corpo. E considerando que o Paiju tem um sabor amargo e pode ser utilizado para forçar a eliminação de umidade, eu posso combinar, por exemplo, o ponto baço 9. Baço 9 é um dos pontos utilizados para eliminar a umidade do nosso corpo. É um ponto que força a diurese, desencharca os tecidos, tira a umidade do baço e melhora a sua capacidade de transformação. Percebem como a gente pode exercitar esse raciocínio clínico e combinando os dois recursos? E a próxima matéria médica que aparece na nossa formulação, que eu já estou saturado de falar o nome, é o Fonfen. Fonfen, dentro desse processo, ele entra com uma erva assistente. Se a gente for avaliar os ideogramas que dão nome a essa matéria médica, Fon pode ser traduzido como guarda, protetor ou algo do tipo. E Fon é vento. Então é o guarda-vento, protetor do vento. Ou seja, Fonfen vai impedir, vai proteger o nosso corpo nesse processo de contração do vento externo. Fonfen é uma erva que tem um sabor picante. Tudo que é picante na medicina chinesa tem uma ação diaforética. Em termos de dinâmica de movimento, o picante ele exerce o movimento, digamos assim, centrífugo, né? Ele joga o Ti para a superfície. Ele tem uma ação diaforética, ele faz transpirar e vai ajudar a eliminar o patógeno por cima. Tudo bem? Além disso, tem uma natureza morna. Se tem uma ação picante, uma natureza morna, vai eliminar o patógeno vento frio, porque aquece a superfície. E além disso, em termos de associações, vamos dar uma olhadinha. Talvez a associação mais importante aqui seja com o canal da bexiga. Fonfan é picante, elimina por cima. É morno, aquece. E de todos os sistemas de canais que vocês já estudaram, Taiyan, que é o canal da bexiga, o grande Yan, é o canal mais superficial e com o maior número de pontos. Ele é o mais yang, é o mais próximo à superfície. É o primeiro sistema de canais que sofre na contração do fator externo. Então, se eu tenho uma matéria médica que tem um tropismo sobre o canal da bexiga, ele vai atuar na superfície corporal. Se é picante e morno, vai eliminar o vento frio da superfície. Tudo bem? Por isso que ele entra dentro desse processo. Além disso, ele tem um tropismo pelo canal de fígado, de baço. Se tem um potencial de aquecer fígado e baço, vai melhorar a relação entre madeira e terra. Afinal de contas, o baço ele está relacionado à transformação do Ti dos alimentos. Mas a gente tem que lembrar que o fígado, nesse processo, ele exerce aquela característica de controle sobre o baço, controlando e harmonizando o fluxo digestivo. Então, o grande médico, além de tratar o baço, ele vai ter que dar aquela regulada básica no fígado, considerando que ele já sabe que existe uma relação entre as duas estruturas. Mas, enfim, o Fonfeng nesse processo, ele vai ser utilizado para eliminar esses resíduos de vento da superfície. Olha o raciocínio clínico. Eu estou utilizando duas matérias médicas que têm o potencial de tonificar o Ti do corpo, o astragalos fortalecendo o Ti do baço, aquecendo a superfície,
regulando, fortalecendo e harmonizando o Ti do pulmão, dando aquele suporte para o Ti defensivo, aquela blindada na nossa pele, vai impedir a entrada, a contração de patógenos. O Paiju, ele entra com uma ação acessória, fortalecendo o Ti do baço. Os dois juntos dão aquela regulada no sistema imunológico. E se porventura o indivíduo está meio quebradão e já está contraindo o fator externo, o Fonfeng ele vai entrar para dar uma limpada na superfície. Entenderam o mecanismo de ação? Estou utilizando duas ervas para fortalecimento e uma para contrair a superfície e expulsar o fator patogênico. Por isso que o nome dessa formulação é pó da tela de jade. Ou seja, o mecanismo global é fortalecer, endurecer a superfície corporal, transformar sua pele numa verdadeira armadura de jade. E a partir do momento que a pele, a superfície é fortalecida, você não contrai mais nada. Ou seja, o seu sistema imunológico fica mais consolidado. Por consequência, você não adoece. Interessante para essa época de pandemia, certo? E pensando em pontos que podem ser associados, né, que tem um efeito semelhante ao Fonfeng, nós temos explorado o ponto IG4 e o ponto pulmão 7. IG4, ele é ponto fonte do canal do intestino grosso, ele é um ponto especializado em limpar a superfície corporal e eliminar o patógeno. P7, ele é ponto Luo do pulmão. O ponto Luo, ele garante aquela conexão interno e externo e pode ser utilizado para esterilizar as coisas, para eliminar fatores patogênicos, ou seja, eliminar o vento. E essa combinação IG4 e P7 é uma combinação hóspede-anfitrião, onde eu utilizo o ponto fonte da víscera, né, com o ponto Luo do órgão. Ou seja, eu utilizo a relação Biauli, a relação interno e externo. Então, IG4 com P7 vai contrair a superfície corporal, vai fechar os poros e vai jogar o vento para o exterior. Ou seja, eu estou utilizando recursos para eliminar o fator patogênico pelo buraco mais próximo, por cima, certo? Então, essa combinação pode-se dizer que ele tem uma ação semelhante, vai potencializar o efeito do Fonfeng. Tudo bem? E para finalizar o nosso vídeo, eu preciso ensinar vocês em relação à preparação do decocto. Não adianta eu ficar falando aqui do mecanismo de ação, de função, de um monte de matéria médica, se eu não explicar como deve ser preparada a fórmula. Bom, vamos lá. Para preparar a decocção, primeira coisa, você tem que ter acesso às ervas. E, na minha opinião, o melhor lugar para você comprar erva é o Empório Sim Sim, localizado lá na região central, né, na Liberdade. O Empório Sim Sim, não sei se está aberto ainda, eu acredito que está aberto. Se não estiver aberto e você adquirir as ervas, eles vão continuar prestando serviço, acredito eu, através desses aplicativos, dessas modalidades de entrega. Eu mesmo já adquiri ervas comprando por aquele aplicativo Rap, então você pode fazer a mesma coisa, entrar lá, tentar verificar se as ervas estão disponíveis e pedir para alguém estar entregando na sua casa. É uma estratégia aí, então utilizar o Rap. Então vamos lá, preparo do decocto. Então as matérias médicas são Huanti, Paiju e Fonfeng. Para preparar essa decocção, você vai utilizar aproximadamente 12 gramas do astragalos. Então 12 gramas de Huanti, mais 9 gramas de Paiju e 9 gramas de Fonfeng. Vai pegar todas essas matérias médicas e vai ferver em 500 ml de água. Depois que ferveu em 500 ml de água, vai deixar cozinhando em fogo mínimo, em fogo baixo, por aproximadamente 20 minutos. Depois que terminou, deixa dar uma esfriadinha. Tudo bem, não vai deixar ficar gelado, né? Vai deixar só dar uma esfriadinha para não consumir muito quente e queimar a língua. E vai administrar 250 ml 2 vezes ao dia. No período da manhã e no período da noite. E pode utilizar tranquilamente astragalos, Paiju e Fonfeng. São ervas que apresentam um índice terapêutico alto, então elas são bem seguras. Criança, idoso, pode utilizar de forma bem tranquila. A única restrição do astragalos é que se você tiver uma infecção ativa, você não pode estar utilizando ele, por exemplo. Tem um episódio agudo de herpes ou algo do tipo, não é interessante porque ele esquenta demais o corpo, então tem as suas restrições. Facinho de ser preparado. Então 12 gramas de Huanti, 9 de Paiju e 9 de Fonfeng. Fervido em 500 ml de água, administrando 2 vezes ao dia.
Os demais pontos que nós discutimos anteriormente, E36, pulmão 9, bexiga 13, preferencialmente com moxa bustão. E vai aquecer com moxa até obter o Jogan, que é a sensação de moxa bustão. Aquele calor que espalha, que penetra. Ou vai aplicar o recurso da moxa bustão até perceber um referencial, por exemplo, com uma mudança de coloração dos lábios. Alguns protocolos orientam que o tempo de retenção da moxa, ele tem que respeitar o período de 10 minutos. Então, todo esse processo vocês já sabem. Então, moxa bustão em E36, P9, B13. Pode ser aplicada também a moxa bustão no ponto VC12, né, utilizar os cones de moxa ou o bastão de moxa. Para eliminar o agente externo, para contrair a superfície, nós orientamos a combinação de IG4 e P7. Aí o ponto IG4 e P7, você pode fazer um agulhamento em dispersão para movimentar a superfície e eliminar o patógeno, tudo bem? Então, utilizando esses recursos, eu tenho certeza que você vai fortalecer o seu sistema imunológico e vai passar melhor por esse período de quarentena. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da dica. Essa é uma plataforma, uma modalidade nova de transmissão que nós estamos testando. Então, desculpe se não ficou muito legal ou se de repente alguma coisa não foi abordada com tanta clareza. E o Acupuntura Sem Frescura, nesse período de quarentena, vai tentar fornecer o máximo de informação possível para que você fique confortável dentro da sua casa e aprendendo medicina chinesa. Espero que essa fase passe logo e em breve espero estar junto com vocês aí, novamente oferecendo o melhor conteúdo voltado para a medicina chinesa clássica. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.